Oi, meu nome é Mindy Tautfest e eu sou a autora de Dying to Meet Them. Em 2016, no dia 8 de novembro, eu morri devido a um tipo de aneurisma cerebral conhecido como dissecção da artéria vertebral. Minha história começa em 8 de novembro. Acordei naquele dia como em qualquer outro. Na época, meu marido trabalhava como professor e também dirigia o ônibus escolar. Nossos filhos estavam na idade do ensino fundamental. Então, nós os colocávamos no ônibus com ele pela manhã e eles iam para a escola. E eu era dona de casa e esposa de pastor. Antes disso, meu marido havia trabalhado como ministro batista do Sul. E nós viajamos por todo o estado de Oklahoma pregando o evangelho. Na época em que nos mudamos para a fazenda, ele ainda pregava ocasionalmente, atendendo a convites de vez em quando. Éramos uma família profundamente religiosa, estávamos sempre na igreja, todos os domingos, nas noites de domingo e também às quartas-feiras, realizávamos estudos bíblicos, então estávamos muito enraizados em nossa fé. Na manhã do dia 8 de novembro, eu me levantei, vi todo mundo e notei um leve inchaço no lado direito do meu rosto. Não parecia nada muito preocupante. Pensei que talvez estivesse tendo uma leve reação alérgica relacionada a uma condição genética que eu tenho, chamada Síndrome de Ehlers-Danlos. Então decidi tirar uma foto e mandar para o meu marido dizendo: "Ei, estou com um pequeno inchaço aqui, nada muito preocupante. Não estava doendo nem nada." E ele respondeu: "Por que você não tenta tomar um Benadryl, tomar um banho, apenas relaxar um pouco hoje? Passo aí depois da escola." Então foi exatamente isso que fiz. Peguei leve durante o dia. No começo da tarde tomei um banho e, quando saí, percebi que o inchaço ainda estava lá. Nada havia diminuído. Fui sentar no sofá e comecei a olhar se os meninos voltariam mais cedo, porque já estava perto das 4 da tarde e eu esperava que eles chegassem a qualquer momento. Enquanto estava sentada, olhando para o celular, de repente ouvi um estalo alto na minha cabeça. Meu primeiro instinto foi achar que tinha sido baleada, porque morávamos em uma fazenda de trigo de 300 acres no meio de Oklahoma, onde há muitos caçadores. Pensei, nossa, eles atiraram na casa e me acertaram na cabeça. E eu tentei concentrar minha atenção na parte de trás da cabeça para tentar localizar exatamente onde eu tinha sido baleada. Soube instantaneamente que era algo catastrófico, mas estava tentando avaliar o quão grave o dano poderia ser. Antes disso, eu havia sido enfermeira da UTI. Então comecei a checar vias aéreas, respiração e circulação. Não sentia sangue escorrendo pela parte de trás da cabeça. Então meu próximo pensamento foi que devia ser um aneurisma cerebral. Com a minha condição genética, isso causava aneurismas. E eu sabia que, do lado do meu pai, quase toda a família havia morrido por aneurismas. Mas, tendo apenas 36 anos, eu era bem jovem para algo assim acontecer. E até aquele momento estava sendo monitorada de perto. Então não tinha motivo para acreditar que estava em risco imediato de algo assim. Então, assim que percebi que tinha que ser um aneurisma cerebral, a próxima sensação que tive foi como um descascamento. E eu descrevo isso melhor como uma avalanche elétrica, porque começou no topo da minha cabeça e foi descascando em camadas. Foi extremamente doloroso e essa sensação desceu por todo o meu corpo, até os pés. Quando isso aconteceu, senti minha cabeça começando a cair. Esse foi o ponto de virada para mim. Quando minha cabeça começou a cair, soube que estava muito, muito perto da morte. Então recorri aos meus ensinamentos religiosos e comecei a orar, porque eu estava sentada ali com a porta da frente aberta, esperando meu marido e meus filhos entrarem correndo para me abraçar, beijar e contar como foi o dia deles. Todas as coisas maravilhosas que eu esperava todos os dias quando eles chegavam em casa. Mas, de repente, isso se transformou em terror e tristeza, porque eu sabia que eles iriam entrar correndo e encontrar meu corpo morto. Então comecei a orar e disse: "Deus, por favor, não deixe que meus filhos me encontrem assim desse jeito. Eu não quero me tornar a pior coisa que já aconteceu para eles." Depois pensei no meu marido. Ele também não conseguiria lidar com isso. Com seu coração tão sensível, ele nunca superaria. Então comecei a orar. Jesus, se eu conseguir passar por isso sem ser um peso terrível para minha família, por favor, deixe que eu sobreviva. Enquanto estava nessa oração profunda e triste,
Parei e comecei a olhar ao redor. Percebi que estava em completa escuridão e não sentia nenhuma dor. Então, comecei a tentar entender onde eu estava, e o meu primeiro instinto foi colocar a mão na frente do rosto para ver se conseguia enxergá-la. Eu estava tentando entender se estava escuro ali ou se simplesmente não havia nada para ver. Quando não consegui ver minha mão, pensei em começar a bater palmas para ver se tinha mãos, mas não consegui. Foi aí que a realização me atingiu. Eu realmente tinha morrido. Nunca tive nenhuma lembrança de ter deixado meu corpo ou de ver a terra desaparecendo abaixo de mim. Acho que estava em um luto tão profundo que nem percebi que já havia atravessado. Enquanto eu estava ali na escuridão, comecei a tentar aceitar o que havia acontecido comigo, que eu havia morrido. E ainda pensava no meu marido e nos meus filhos enquanto esperava. Eu orava por eles. Senhor, se eles encontraram meu corpo, por favor, console-os. Eu esperava ansiosamente. Esperava que Jesus aparecesse. Esperava aquele túnel de luz. Esperava que meus entes queridos viessem me receber. Estava ansiosa para ver minha avó e meu avô novamente, para ter uma reunião maravilhosa com eles. Mas, conforme o tempo passava, e passava cada vez mais, comecei a ficar preocupada, porque nada estava acontecendo. Ninguém vinha me buscar. Aquela expectativa feliz começou a se transformar em ansiedade e inquietação. Eu não entendia por que ainda não estava imediatamente no céu. Comecei a me preocupar que talvez eu estivesse prestes a ser julgada. Então tentei me preparar. Esse era o momento em que eu iria ou para o céu ou para o inferno. E eu orava. Jesus, seja a minha justiça. Eu não posso entrar no céu sem você. Claramente havia algo que me impedia de estar lá. E eu tentava entender por que estava presa nessa escuridão, sozinha. O que eu tinha feito que poderia ter me separado daquela recepção gloriosa que tantas outras pessoas descrevem quando falam de experiências de quase morte, aquelas experiências radiantes, com encontros iluminados. Eu esperava totalmente aquela recepção celestial, aquela acolhida amorosa, mas ela nunca veio. Enquanto eu estava ali, me tornei muito consciente da presença de Deus, ou do que eu chamo de a fonte, ao meu redor. E essa presença parecia eterna. Era tudo o que já foi, é e será. Era como um estado primordial, sempre presente, pronto para entrar em existência a qualquer momento. Englobava o começo e o fim. Era tudo o que já existiu. E o que foi devastador para minha alma foi a sensação de estar em uma espécie de caixa invisível, separada de tudo o que existe. E naquele momento, eu ainda estava tentando lidar com o fato de estar separada da minha família, dos meus filhos e do meu marido, e com a ideia de que nunca mais os veria. E agora, além disso, eu estava separada de tudo que já existiu. Isso foi muito difícil de suportar. Eu não conseguia entender. Então, eu não tive uma revisão da vida como muitas pessoas descrevem, mas sim um momento profundo de busca na alma. Uma autorreflexão intensa, em que eu tentava entender o que me havia separado. Por que eu era tão horrível assim? Eu não conseguia compreender. Comecei a olhar para a minha vida, para como eu tinha tratado os outros, e não me vi em falta. Percebi que sempre fui gentil, que sempre amei as pessoas da melhor maneira que pude. Mas, quando olhei para o amor que eu tinha por mim mesma, vi que falhei terrivelmente nesse aspecto. Eu não me amava o suficiente para me considerar sequer digna, e isso me impediu de fazer tantas coisas que eu estava destinada a realizar nesta vida. E eu compreendi isso, naquele momento. Assim que isso aconteceu, imediatamente senti uma presença se aproximando sobre meu ombro esquerdo. Eu não conseguia identificá-lo como sendo humano. Ele não era necessariamente um anjo. Eu simplesmente não conseguia identificá-lo de forma alguma. Mas eu sabia com certeza que era uma presença masculina. E quando ele se aproximou de mim, transmitiu um pensamento diretamente à minha mente. Você não vai ficar aqui para sempre. Instantaneamente, isso me acalmou. E parecia até que ele estava hesitante, como se não devesse estar intervindo. Mas, mesmo assim, demonstrava uma espécie de bondade estéril, como se estivesse apenas fazendo isso porque percebia o nível profundo do meu sofrimento. E assim que ele me falou, como eu disse, foi algo direto à mente. A calma veio imediatamente, porque eu soube que não estava mais sozinha. Alguém estava ali. E se eu pudesse confiar nele, então eu não ficaria ali sozinha para sempre.
E isso foi um alívio imenso, porque a ideia de estar presa naquele lugar, sozinha, para sempre, era absolutamente apavorante. Assim que ele fez isso, começamos a nos mover suavemente para a esquerda, e conforme avançávamos, comecei a ver um leve brilho roxo ao longe. À medida que nos aproximávamos, pude ver linhas cor-de-rosa se cruzando entre esse brilho. E onde essas linhas se encontravam, havia um brilho amarelo intenso, que irradiava um amor imenso. A melhor forma de descrever o que vi é comparando a um mapa de neurônios cerebrais. Foi assim que descrevi logo após retornar e começar a falar sobre a experiência. Desde então vi imagens da chamada teia cósmica, e ela se assemelha muito a um mapa de neurônios. Qualquer uma das duas representações, os neurônios ou a teia cósmica, se encaixaria bem no que eu vi. Mas, à medida que nos aproximávamos cada vez mais, eu podia sentir aquele amor irradiando com muita força. E minha interpretação era que ali havia uma congregação de almas. Toda a bondade da humanidade, do começo ao fim, estava contida naquela nebulosa. Ele me disse: "Isso é o tecido da humanidade." Quando ouvi isso, simplesmente fiquei parada porque senti que algo tão incrível havia sido revelado para mim. Um dos mistérios que a maioria das pessoas nunca chega a ver. Por alguma razão, ele me levou até ali, deixou que eu visse aquilo e me revelou aquilo. Eu queria tanto ir até lá, mas ele meio que indicou que não era para mim. Nem tive tempo de processar isso antes de começarmos a nos afastar novamente, indo para a esquerda. E assim que isso aconteceu, instantaneamente fui inserida de volta no meu corpo. Quando recobrei a consciência, havia perdido grande parte da minha audição. Estava com cerca de 90% de surdez. Eu conseguia ouvir um som abafado, vindo da TV, e tentava me sentar para pedir ajuda. Mas continuava caindo. Naquele momento, eu não sabia, mas havia sofrido um derrame, e meu braço direito estava mole, sem força. Toda vez que tentava me sentar, acabava caindo de novo, o que só aumentava meu desespero. Minha cabeça queimava. Parecia lava escorrendo pelo meu crânio, e eu tentava lidar com tudo aquilo. Consegui encontrar meu telefone e liguei para meu sogro, que estava trabalhando do outro lado da rua, no campo de trigo. Em 60 a 90 segundos, ele já estava na minha sala e foi aí que eu soube que ficaria bem. Cerca de 10 a 15 minutos depois, meu marido e meus filhos chegaram. Felizmente, eu já conseguia me sentar e estava falando um pouco, embora algumas palavras ainda saíssem meio arrastadas. Ele me ajudou a entrar no carro e fomos para o hospital mais próximo, que ficava a 30 minutos, uma pequena unidade comunitária. Quando chegamos, eles estavam completamente despreparados para diagnosticar ou tratar alguém com o meu nível de trauma e acabaram não identificando o que realmente havia acontecido comigo. Dentro de algumas horas após eu estar lá, minha fala começou a clarear. Eu estava recuperando os movimentos do meu braço. Então eles chegaram à conclusão de que eu tinha tido algum tipo de enxaqueca ou que meu pescoço havia se deslocado. Disseram: "Vamos te mandar para casa. Se tiver mais algum problema, por favor, volte." E foi o que eu fiz várias vezes. E em cada uma delas fui recebida com descrença. Eles me mandavam de volta para casa sem sequer um Tylenol. Isso continuou assim por 2 anos, até que finalmente nos mudamos para Oklahoma City. Foi meio que uma intervenção divina. Eu comecei a ver repetidamente um comercial na TV sobre uma jovem enfermeira, como eu, que teve um episódio muito parecido com o que vivi. Então fui pesquisar online e descobri que ela tinha sofrido uma dissecção da artéria vertebral. Entrei em contato com o médico responsável por ela e em poucas semanas me encaminharam para os exames corretos. Foi assim que eles conseguiram identificar que eu tinha 2 grandes rasgos na artéria vertebral que leva ao meu cérebro. Exatamente o que aconteceu comigo no dia 8 de novembro de 2016. E depois disso, finalmente consegui receber o tratamento adequado. Desde então, tenho reavaliado tudo o que aconteceu comigo naquele vazio. Após 2 anos de cura física, veio a cura mental. Passei por 1 ano de terapia para tratar o transtorno de estresse pós-traumático. Foi então que descobri a IANDS, a Associação Internacional para Estudos de Experiências de Quase Morte, onde existem grupos de apoio para compartilhar histórias e conversar com outras pessoas que passaram por experiências semelhantes. Isso marcou o início da minha jornada de cura espiritual e de um entendimento profundo sobre tudo o que vivi.
Porque eu carregava muita vergonha por ser esposa de pastor e não ir para o céu, mas sim me encontrar em um lugar de escuridão. Por isso, acabei pesquisando bastante sobre outras religiões, começando pelas histórias de origem, de onde tudo veio na existência. Estudei algumas crenças do mundo inteiro sobre o Num ou caos, onde as coisas começaram a partir de um vazio escuro. Eu acredito que o lugar onde acabei foi exatamente onde eu precisava estar para me reencontrar e voltar aos trilhos. Vejo isso como um encontro divino, algo que eu realmente precisava viver. Se eu tivesse ido direto para o céu, provavelmente teria voltado dizendo algo como: "Ei, eu sei para onde estou indo. O céu é real, é maravilhoso." E talvez nunca tivesse me esforçado para buscar algo mais profundo, uma compreensão maior do que eu tinha antes da minha experiência de quase morte. Por outro lado, se eu tivesse ido para o inferno, provavelmente teria vivido em um estado constante de ansiedade pelo resto da vida, tentando lidar com tudo isso. Então, eu penso que o vazio foi um lugar bom, neutro, que realmente me deu um vislumbre por trás da cortina da existência. Eu realmente acredito que o lugar onde acabei foi o centro de controle de onde tudo isso se origina. Por isso sou muito grata por essa experiência, porque foi exatamente para onde eu precisava ir. Eu precisava disso e acredito que foi um conhecimento totalmente divino, exatamente onde eu precisava estar. Quero agradecer muito a vocês por estarem comigo hoje e por ouvirem minha história. Acho que é importante começarmos a ouvir pessoas que tiveram esses encontros perturbadores e realmente tentar aprender com eles. Esses relatos estão começando a surgir e as pessoas estão se sentindo mais confortáveis para falar sobre essas experiências que não são tão radiantes, mas que ainda assim têm muito a nos ensinar. Eu espero que a principal mensagem que as pessoas possam tirar da minha experiência seja que todos nós estamos conectados e que estamos juntos nisso. E que realmente precisamos aprender a amar uns aos outros. Se conseguirmos sempre lembrar que existe uma conexão entre todos nós e que há um motivo para cada pessoa estar aqui, então realmente poderemos avançar como humanidade. Acho que essa é uma das maiores lições de todos os tipos de experiências de quase morte. Todos nós voltamos com esse entendimento da conexão. E só quero que você saiba hoje que você é amado. Eu cresci em uma casa realmente bastante caótica e disfuncional, sabe? Todo tipo de trauma que você possa imaginar aconteceu na minha casa, então comecei a usar substâncias ilícitas muito jovem para lidar com todo o desconforto da minha vida. E toda a minha família vive nesse ciclo perpétuo de dependência, pobreza e trauma. Eu passei por uma perda realmente traumática na minha vida quando era muito jovem. Meus pais, que estavam ambos muito imersos em seu vício, tomaram a decisão de acabar com as próprias vidas juntos, e eu tinha 23 anos quando isso aconteceu. Minha irmã tinha 18 anos. Nós os encontramos. Quero dizer, simplesmente não existem palavras para descrever o que é passar por algo assim. Mas naquele momento, o meu vício se tornou meu pai e eu decidi que não seria mais vítima das minhas circunstâncias. Agora eu seria a pessoa que causaria dor na vida dos outros. E foi isso que eu fiz, vivi minha vida causando muito sofrimento, e isso foi se agravando ao longo da minha vida. Acabei tendo uma experiência de quase morte. Eu tive uma overdose e fui levado para um espaço de eternidade. Um reino não físico, luz branca ofuscante, envolto em amor incondicional, o mesmo espaço pessoas que passaram por experiências de quase morte descrevem. Fui guiado para esse espaço por entes queridos que já haviam partido. Ele estava lá para me receber. Meu pai me recebeu. E enquanto eu viajava por esse espaço de eternidade, eu estava tão irritado. Provavelmente sou o único espírito que chegou ao céu e ficou bravo. Eu pensei, o quê? Eu estava errado? Porque na minha vida eu era um ateu. Havia tanta energia densa que tinha acontecido comigo na vida que não havia como eu acreditar em um criador que permitisse que todas aquelas coisas me acontecessem. Então eu simplesmente fiquei escondido de Deus, da fonte, do universo, porque era mais fácil assim. E então, quando cheguei a esse espaço, me disseram que eu era um ser divino, um guerreiro espiritual, que eu havia escolhido vir à Terra e viver esta vida, e que eu havia escolhido todas as adversidades que experimentei. A primeira parte da minha vida foi como um treinamento militar, e a segunda parte da minha vida seria cumprir a missão, e que eu precisava voltar à Terra para fazer isso. E eu fiquei tipo, eu não vou voltar. Sabe, estar naquele espaço de eternidade foi a primeira vez que me senti completa. Minha vida inteira, todas essas experiências tinham acontecido comigo, que só continuava me despedaçando em pequenos cacos de vidro.
como se cada parte de mim estivesse tão quebrada. E quando entrei no espaço da eternidade, foi como uma cola incrível que me transformou nesse lindo mosaico. E eu finalmente estava inteira e completa. E não havia nenhuma chance de eu voltar. E eu disse: vou pegar meu pijama e uma tigela de pipoca. Vou assistir ao show daqui de cima. De jeito nenhum. Vocês não podem me fazer voltar. Eu não vou voltar. E eles disseram: ok, vamos te mostrar os detalhes do seu plano pré-nascimento. Isso provavelmente vai te ajudar a passar pelo resto da sua vida porque você vai voltar. Então eles me levaram. Na minha mente parecia muito um videogame, o que provavelmente tem a ver com a geração em que nasci. Então esse homem se apresentou. Ele usava um blazer xadrez e um chapéu fedora. E estávamos num supermercado com um carrinho de compras vazio, e ele disse: escolha a sua vida. Nas paredes dos corredores do supermercado parecia que havia caixas de cereal, e cada caixa de cereal tinha uma experiência de vida nela. E eu só me lembro de ser como uma pequena esfera de luz e pensar: bem, se eu vou para a Terra, eu vou para a Terra. E comecei a pegar todas as caixas de cereal que eu conseguia alcançar com minhas mãos figurativas. Não havia corpo ali, mas... E eu só começo a jogar tudo no carrinho e, sabe, só as experiências mais densas. E tantas delas, minha alma é como esse roteirista que não tem limites. Tipo, ok, vamos experimentar todas essas coisas diferentes. E então, também havia coisas no carrinho que eu ainda não tinha vivido na minha vida, como recuperação e superação. Ser professora e despertar espiritual. E todas essas coisas que pareciam realmente positivas e bonitas. E então, depois que eles me mostraram a cena, sabe, foi como se 2 toneladas de amarras tivessem sido liberadas do meu corpo. Eu já não era mais vítima das minhas circunstâncias. Eu era, na verdade, uma co-criadora divina da minha experiência. As coisas não tinham mais acontecido comigo, elas tinham acontecido para mim porque, em algum nível da alma, eu havia escolhido isso para a minha própria evolução. Eu entendi o que estava acontecendo e agradeci a eles por me mostrarem, sabe, essa parte tão intrincada do meu plano pré-vida e mesmo assim continuei absolutamente recusando a voltar. E eles disseram: olha, você ainda não equilibrou sua vida. Você se inscreveu para uma missão e precisa completá-la. Então, você não precisa voltar para ela, mas precisa voltar. E por isso vamos te mostrar o bebê no qual você vai nascer se escolher não voltar para esta vida. Então eles me mostraram esse bebê lindo, eles me mostraram tudo sobre ela, onde ela nasceria, sua etnia, seus pais, suas adversidades, qual seria seu propósito, sua missão. Todas as coisas ela teria que passar em sua vida para chegar lá. E como eu ainda não tinha equilibrado a minha própria vida, esse bebê iria passar por muitas das coisas que eu já tinha passado, infelizmente. E eu pensei, poxa, não tem eu começar do zero. Se essa é a minha única opção, acho que vou voltar para ela. E não era um castigo, não era, nós estamos te fazendo voltar. Era, olha, você se comprometeu com algo, tem que completar, essas são suas opções para concluir. Não existe a possibilidade de não completar aquilo com que você se comprometeu. Eu meio que comparei isso a estar numa montanha russa. Você não pode sair do brinquedo no meio caminho. Você tem que completar o percurso. Senti minha consciência voltando ao meu corpo e lembro claramente deles dizendo: confie em nós, a segunda parte da sua vida não será tão desafiadora quanto a primeira. E eu apenas disse: eu não confio em vocês, e voltei para a minha consciência. Atribuí minha experiência a uma psicose induzida por drogas. Sabia que tinha tomado muitas drogas e achei que estava conversando com Deus. Pensei, uau, isso foi insano. Tipo, nunca mais vou ficar tão mal assim. E é isso, realmente, sabe? E então o universo, a fonte, meus anjos, guias, meu poder superior intervieram de uma forma muito clara e tangível para me mostrar que minha experiência tinha sido verdadeira e que eu precisava seguir um caminho diferente e começar a cumprir a missão da minha alma. Então todas essas sincronicidades divinas começaram a acontecer na minha vida. Tipo, todos os meus revendedores com quem negociei por mais de uma década decidiram simultaneamente mudar de vida e parar de vender. E eu pensei, isso é loucura. Ligava para um cara e ele, escute, encontrei Jesus, quero ser um bom pai, fora do jogo. E eu digo, ok, tchau. Clique, ligue para o próximo cara, a história é a mesma, mas eles não se conheciam. Foi bizarro. Então, agora eu não tinha como conseguir o que precisava e, você sabe, eu tinha uma dependência física de certas substâncias. E então me vi no terceiro dia de abstinência e eu estava muito doente e dando boas-vindas à morte.
Parecia que meus ossos estavam pegando fogo, como se minha pele fosse feita de vidro quebrado. Eu estava suando frio, passando mal, e tive esse pensamento e disse: cara, eu nem conseguiria me matar se quisesse, porque estou tão doente agora que não consigo nem sair desta cama para descobrir um jeito de fazer isso. Bem nesse momento, ouvi uma voz me disse eu podia pedir o que queria fosse consertado e estava no auge do desespero. Então eu pensei, ok, voz estranha, eu quero não ser mais fisicamente dependente dessa substância. E então, em um clarão branco brilhante, fui instantaneamente curado do terceiro dia de abstinência. E eu sei que, se você não tem nenhuma experiência com o que é isso, é como eles mostram nos filmes. Quero dizer, é brutal. É trágico. É por isso que tantas pessoas permanecem presas às substâncias por tanto tempo, porque a dor é insuportável. Então, em um momento, estou me contorcendo de dor. No momento seguinte, estou completamente curado e bem. Eu pulo da cama. Estou clamando para o universo. Estou de joelhos. Estou dizendo, eu não acredito que isso está acontecendo. Como isso está acontecendo? Eu não acredito nessas coisas. Tipo, você não poderia ter escolhido um sujeito menos digno para conceder esse tipo de graça. E eu comecei meu caminho na recuperação. Através de mais alguns sinais divinos e sincronicidades, me vi em uma reabilitação de longo prazo, completamente contra a minha vontade. Eu não queria fazer isso. Eu não queria transformação. Eu não queria ter que aprender tudo, sabe? Tipo, do zero. Eu não fazia ideia de como viver qualquer parte da vida sem usar antes. E nessa reabilitação de longo prazo, acabei ficando lá por 17 meses. Eu sei, totalmente insano. Eu fiquei 1 ano e meio sem acesso à internet ou a um celular. Isso é uma conquista. Então, enquanto eu estava lá, eu tinha uma sede insaciável de conhecimento, e por isso eu tinha que obter todas as minhas informações através de livros. Mas eu aprendi tanto. Eu li todos os textos sagrados. Li tudo o que pude encontrar sobre metafísica e a lei da atração, e comecei a manifestar a minha realidade. Eu também estudo um curso em milagres, que é um texto metafísico canalizado por Jesus. É uma reprogramação. E isso também é uma parte importante da minha vida. Tenho uma comunidade maravilhosa de um curso em milagres, faço parte de um grupo para pessoas que tiveram experiências de quase morte e experiências espirituais na plataforma YanGS. Realmente mudou minha vida. Participar dos nossos grupos de compartilhamento online me deu muita linguagem para a minha experiência. E sabe, acho que o grande aprendizado para mim foi perceber que algo está acontecendo em um nível grandioso. Eu não teria despertado de outra forma, e a informação que me foi transmitida durante a minha experiência foi clara e evidente. Estamos no meio do grande despertar. Este é o momento mais empolgante para estar na Terra. Todos nós escolhemos estar aqui para a ascensão da Terra. Estamos aqui para transmutar energia negativa, mudar a consciência coletiva de um pensamento tridimensional para um de quinta dimensão, ou seja, sair de um pensamento egocêntrico para um centrado em Deus. E sim, era para ser uma jornada intensa, e sou grata por ter podido compartilhar minha experiência com você. Obrigada por estar tão presente durante tudo isso.